Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática com a nossa apostila, então, número 2, né? Nós vamos estudar a unidade 7, que é a geometria e a diversidade cultural. Hoje nós vamos estudar a movimentação no espaço, que vai trazer localização na malha quadriculada, que nós vamos aprender, trajetos, e depois vamos fazer as atividades mãos à obra, tudo isso da página 25 até a 39. E depois nós vamos, no final da nossa apostila, nas atividades complementares da página 224 e 225. Vamos lá, pessoal, página 25, para iniciarmos, então. Então, vamos falar um pouco de movimentação no espaço e, para começar, nós vamos fazer essa localização na malha quadriculada. A malha quadriculada são quadradinhos, né, pessoal? Então, a Camila e a Maiara, elas moram em uma região rural e alguns de seus costumes são diferentes dos costumes de quem mora na cidade. No período da manhã, elas brincam de subir em árvores, andar a cavalo com seus pais e ajudam a tratar dos animais. À tarde, elas vão para a escola. A região onde moram está ilustrada na malha quadriculada a seguir. Cada linha dessa malha está representada por uma letra e cada coluna por um número. Então, vamos verificar isso aqui na malha. Podemos utilizar uma letra e um número para localizar a posição da casa de Camila em D3. Observe. Então, aqui nessa imagem, pessoal, é uma malha quadriculada onde tem uma imagem, né? Embaixo, aqui na horizontal, nós temos os números do 1 ao 9, que representa cada quadrinho. E aqui na vertical, a letra A, B, C e D, também representada cada quadrinho. Para a gente localizar, então, a posição da casa de Camila em 3D. Então, nós olhamos o número 3 aqui na horizontal e a letra D, que está aqui do lado, olha. Então, se a gente vier retinho, aqui, olha, da letra D até o número 3, que nós vamos chegar na casa da Camila, que é esta daqui de telhado vermelho. Entenderam, pessoal? É fácil, né? Atividade 36, então. Usando uma letra e um número, indique a localização da escola onde estudam Camila e Maiara. Então, a escola está escrito aqui, ó, escola. Então, ela está aqui, olha, no quadradinho A, não é? E no número 7. Então, nós vamos indicar com a letra A7. Certo, gente? 37. A casa de Maiara está localizada na posição B5. Marque um X nessa posição. Vou deixar vocês localizarem. A 38, quem mora mais perto da escola? A Camila ou a Maiara? Aqui nós temos uma brincadeira, né? E a brincadeira hoje é batalha naval. Pode ser que vocês já jogaram esse jogo, né? Então, para jogar, nós vamos precisar seguir algumas regras que está explicando aqui. Esse jogo simula uma batalha entre submarinos e navios de guerra. Qual material? Tabuleiro com malhas de defesa e ataque e fichas com os navios e submarinos disponíveis no material complementar, um lápis para cada jogador. Então, está lá no final do nosso livro. Aqui na página 253, nós temos a malha de defesa. Vocês vão recortar no pontilhado para jogar. E depois, aqui na página 255, a malha de ataque. Depois, na outra página, 257, nós temos aqui os navios, os submarinos e as palavras navio e submarino. Vocês vão recortar todos esses quadradinhos e figuras, certo? E depois nós vamos voltar para o jogo. Então, em dupla com alguém aí da sua casa, você vai, olha aqui, colhe as fichas com os submarinos e os navios na malha de defesa, em locais de livre escolha. Onde você quiser ali na malha, você vai colar. Sem que seu adversário veja. A pessoa que está brincando com você não pode ver essa ficha de defesa. Cada submarino deve ocupar 2 retângulos da malha e cada navio deve ocupar 3 retângulos. As embarcações não podem encostar umas nas outras.
Então, não pode, tem que dar espaço. A figura a seguir mostra formas incorretas de posicionar as embarcações. Então, olha aqui. Nós não podemos colocar dessa forma, entendeu? Porque aqui, ó, tá vendo aqui onde está vermelho? Você tem que deixar uma malha inteira. E depois disso, a malha de ataque servirá para você anotar seus ataques na malha do seu adversário. Decida com sua dupla quem será o jogador 1 que iniciará o jogo. O jogador 2 fará a jogada logo em seguida. Na verdade, gente, isso aqui tem que ser... Os dois jogadores têm que ter as duas fichas. A malha de ataque e a malha de defesa. Porque era para vocês jogarem na escola, né? Se for para vocês jogarem em casa, vocês vão ter que ir trocando a malha ou desenhar, né? Mas vocês podem ir trocando. Um joga, aí você dá a malha para o outro e assim vocês vão revezando. Daí vocês vão decidir quem vai ser o 1 e quem vai ser o 2 e começar. Olha, o jogador 1 anuncia a posição na qual fará o ataque na malha de defesa do jogador 2, utilizando uma letra de A a G e um número de 1 a 7. Por exemplo, B7, porque aqui tem do número de 1 a 7 ou do A a G. Então, olha aqui, ó, B7, vai dar aqui, ó, tá vendo? Depois, o jogador 2 deve localizar em sua malha de defesa a posição que o jogador 1 falou e marcar um X usando o lápis que ele tem. Em seguida, deve informar ao jogador 1 se ele acertou parte da embarcação ou apenas a água. A água é quando não tem nenhum desenho, só os quadrados. Caso o jogador 1 tenha acertado uma embarcação, o jogador 2 avisa se é um navio ou submarino. E o jogador 1 pode jogar novamente, indicando outra localização. Ou seja, ele vai indicar outra letra. Por exemplo, F4. Aí, olha aqui, o F4 tem um submarino. Então, acertou, vai ter que ser falado para ele. Se ele acertar a água, ou seja, um quadradinho vazio, ele passará a vez da sua jogada. Então, aí o jogador 1, enquanto o jogador 1 estiver atacando, ele deverá marcar em sua malha um X com o lápis quando acertar a água. No caso de acertar o submarino ou o navio, ele deverá colocar na posição a ficha com o nome da embarcação. Então, não tem a ficha escrita navio ou submarino? Então, se acertou o navio, vai colocar a fichinha navio. Se acertou o submarino, a palavra submarino. Essas marcações servirão para o jogador 1 controlar a posição que já jogou, ou seja, para saber as letras e os números e não falar mais, né? Então, é a vez do jogador 2 fazer o seu ataque e o jogo continua da mesma forma. O primeiro jogador que conseguir descobrir todas as posições das partes de todas as embarcações do seu adversário será o vencedor do jogo. Certo, pessoal? Então, pode se divertir aí. Depois, passando para a página 28, a matemática do dia a dia, traz aqui o jogo de xadrez, que eu sei que vocês utilizam bastante aí na escola, né? Com o professor de educação física. Então, o jogo de xadrez é bastante antigo, vocês estão aprendendo, nós temos alunos muito bons nessa atividade, nesse jogo, né? Então, a posição das peças é descrita utilizando uma letra e um número. Observe o tabuleiro na imagem a seguir. Podemos dizer que o rei preto está na posição E8. Então, olha aqui, nós temos os números e as letras. Então, o rei preto é esse que está aqui em cima. Olha aqui. Esse que tem a coroa. Então, olha aqui, não é o número 8 na letra E. Por isso, a localização dele é E8. Certo, gente? Não é difícil, né? Então, passando aqui, ó, tem a legenda com o nome das peças do tabuleiro. Observando, então, nós vamos fazer estas questões aqui. Qual peça está na posição H8? Indica a peça dizendo o tipo e a cor, como no exemplo, o rei preto. Vamos fazer essa H8. Então, eu venho aqui na letra H, que é a última coluna, número 8. Olha aqui, eu cheguei na torre preta. E assim a outra. Qual peça está na posição F2? Vai indicar a cor e o tipo.
Em qual posição está o rei branco? Aqui você vai usar uma letra e um número para dar a posição. Em qual posição está a dama branca e a dama preta? A letra e o número também, vamos ver aqui. A dama é a coroa, né? A dama preta, então ela está o quê? E a dama branca, letra D. A dama preta, D8. E a dama branca, D1. E a última, em quais posições estão os bispos pretos? Vamos estudar agora os trajetos. Há várias comunidades quilombolas no Brasil. Essas comunidades são formadas principalmente por descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil. Quiros mora em uma comunidade quilombola. Observe o caminho que ele costuma fazer da escola até sua casa. Quando sai da escola, costumo fazer o seguinte caminho. Sigo na rua da escola à direita. Assim que termino o muro da escola, onde ando mais 2 casas e viro na rua à esquerda. Caminho uma casa e viro à direita. A minha casa fica à esquerda. Então, esse é o trajeto. Vamos observar aqui, olha lá. Ele desenhou, saindo da escola, passando pelo trajeto que ele falou, e ele chegou na casa dele. Simples, né? Na atividade 39. Agora, complete a descrição do trajeto que Quiros deve fazer de sua casa até a escola, com as palavras direita e esquerda. Saindo da sua casa, Quiros deve seguir a... Agora é o contrário. Vai sair da casa do Quiros para chegar na escola. Então, se ele sair da casa dele, ele vai ter que ir à direita ou à esquerda? Lembrando, pessoal, que nós estamos o contrário, né? A gente está de frente. Então, essa posição é o contrário. Então, se ele sai dessa casa e ele vira para essa posição, então ele vira à direita, né? Depois ele tem que virar aqui, direita ou esquerda. E essa posição, direita ou esquerda, até chegar na escola. Na página 31, as atividades mãos à obra, nós temos aqui o número 1. Destaque os adesivos do material complementar e colhe-as a seguir de acordo com a classificação das figuras geométricas espaciais representadas. Foi o que nós estudamos na aula passada, né? Nós vimos sobre as figuras geométricas espaciais não arredondadas, que são as que têm as arestas e as vértices, né? E nós estudamos também as figuras geométricas espaciais arredondadas, ou seja, aquelas que rolam, que são circulares. Vamos ver então os adesivos lá no final da apostila. Aqui, olha, na página 286, está escrito, olha, unidade 7. Então, são essas 6 figuras aqui que vocês vão destacar para fazer a atividade. Passando para a página 32, a atividade 2, observe a seguir alguns alimentos que hoje fazem parte da nossa cultura e têm origem africana. Marque com X o espaço correspondente àquele que lembra um bloco retangular. Qual que é? É a cocada, o cuscuz ou a acarajé, que tem o formato? Marque o X. Número 3, as imagens a seguir mostram 3 tipos de prisma. Escreva o número de lados dos polígonos da base de cada prisma e, em seguida, responda à questão. Então, aqui nós temos 3 tipos de prisma. Quais são as bases? As bases são esses que estão de verde mais escuro, estão vendo? As outras de verdinho claro são as faces ou lados, né? Os polígonos aqui, esse triângulo que ele tirou aqui da base. Então, tem 1, 2, 3 lados, não é? Então, você vai colocar o número 3. O retangular, conta quantos lados tem, aqui este quadrado. E o pentagonal, quantos lados tem, coloque o número. É simples, né? E depois responder, qual é o nome do polígono que aparece nas faces laterais desses prismas? As faces laterais são essas de verdinho mais claro. Como chama esse polígono? É um retângulo, quadrado? Observem e escrevam. Atividade 4. As imagens a seguir mostram 3 tipos de pirâmides.
Escreva o número de lados dos polígonos da base de cada pirâmide e em seguida responda à questão. Qual é o nome do polígono que aparece nas faces laterais dessa pirâmide? Esses de verdinho claro, como se chama esse polígono? É um triângulo, né, gente? Muito simples. Passando para a atividade 5, marque com X nos instrumentos que lembram o cilindro. Lembra qual é o cilindro? O cilindro, ele tem 2 círculos, né? Ele é redondo, né? Ele rola. Eu vou dar uma dica para vocês, como esse tambor aqui, olha, que a base dele é o círculo e aqui ele rola. Então, esse é um cilindro. Qual mais é um cilindro? Marque o X. Atividade 6. A cultura do Japão tem muita influência no Brasil. Observe esse alimento japonês popular em nosso país. Ele se chama temaki. Qual figura geométrica o temaki lembra? A número 7. A cana-de-açúcar é uma planta originária da Ásia, mas foi trazida para o Brasil e se adotou e se adaptou muito bem ao território nacional. Hoje o país é um dos maiores produtores da cana-de-açúcar do mundo. Olha que interessante, né, gente? Observe a imagem. Aqui nós temos a cana-de-açúcar, é um bastão de cana-de-açúcar, ou seja, um pedaço, né? Pinte a figura geométrica espacial que esse bastão de cana-de-açúcar lembra. Olha que fácil, lembra o quê? O cilindro, o cone ou a esfera? Na 35, atividade 8. Juliana está brincando de batalha naval com seu irmão. Olha aqui o nosso jogo. Veja a malha de defesa de Juliana. Então, ela tem aqui, olha, os submarinos e os navios. Agora, veja as localizações que o irmão de Juliana escolheu ao longo do jogo e depois escreva se ele acertou um navio, um submarino ou a água. C5, vamos verificar. Então, aqui o C até no 5. Aqui, não é isso? Então, ele acertou a água? Não, né? Aqui que ele acertou o submarino. Então, vocês vão escrever ali embaixo, dessa forma. Depois, vocês vão observar F3, G3, B6 e escrever se é navio, submarino ou água. Atividade 9. Sandra, Maicon e Léo fazem aula de capoeira. Observe a planta baixa da academia onde eles moram. A planta é o desenho, né, onde está construída a academia. Toda construção precisa de uma planta, né, gente? Igual a nossa casa e todas as demais. Depois vocês vão responder aqui. A letra A. Marque um X na sala em que Sandra, Maicon e Léo fazem aula de capoeira. Então, onde está escrito capoeira? Não é aqui? Nós vamos marcar um X. Dessa forma. Depois vamos para a letra B. Uma mulher chegou na frente da sala da capoeira e perguntou para Sandra, Maicon e Léo como chegar à sala onde acontecem as aulas de axé. Observe a resposta que cada um deu e trace o trajeto seguindo as orientações. Então, olha o que a Sandra falou. Vá até o fim desse corredor e vire à esquerda. Depois, vire no segundo corredor à esquerda. Siga nesse corredor, a sala de axé é a terceira à sua direita. Então, nós vamos fazer esse caminho aqui. Ela está na frente da capoeira, né? Então, ela está aqui na aula de capoeira para chegar no axé lá em cima. Então, a Sandra falou, vá até o fim do corredor. Deixa eu pegar meu lápis aqui para a gente desenhar. Então, ela passou aqui. Então, ela vai até o fim do corredor. Depois, vire o segundo corredor à esquerda. Então, ela vai para cá, para a esquerda. Segundo corredor. A sala de axé é a terceira à sua direita. Então, ela vai virar aqui à direita e chegou na sala de axé. Certo, pessoal? Esse caminho da instrução. Agora vocês vão ler a instrução que o Maicon fez, né? E vai marcar na planta. E depois a instrução que o Léo falou e vai desenhar na planta. Vou deixar para vocês essas duas então.
E assim nós chegamos no o que eu aprendi nesta unidade? Reconhecer e descrever figuras geométricas espaciais. Não foi isso? Então, escreva o nome das figuras geométricas espaciais indicadas a seguir. Nós estudamos lá. Então, essa figura espacial, ela se chama como? Vou dar uma dica. Começa com a letra C. É um cilindro, certo? O azul, o verde e o amarelo. Vocês vão escrever aí. E hoje nós aprendemos a representar posições na malha quadriculada, né? E traçar trajetos ou caminhos, que é a mesma coisa. Ótimo, pessoal. Agora nós vamos para as atividades complementares no final do nosso livro. Lá na página 224. Aqui, então, onde nós temos a atividade 1. Complete o quadro como que se pede. Nome da figura, número de faces, números de arestas e vértices. Vou fazer o primeiro com vocês. Então, como se chama esse primeiro bloco? Não é o bloco retangular? E assim vocês vão fazer com este outro bloco abaixo. Número 2. Ligue cada figura geométrica espacial às faces correspondentes nos quadrados. As faces, então, são os lados. Nós vamos ligar, então, aqui até os 4 triângulos e a base quadrada. E assim vocês vão observar e ligar os demais, pessoal. Atividade 3. Alfredo, Carla, Giovanni, Sebastião e Vitória moram no mesmo bairro. Observe a representação de parte do bairro onde eles moram e assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então, olha ali, nós temos a malha quadriculada com as marcações. Temos a legenda, olha, o vermelho é Carla, verde Sebastião, amarelo Vitória, azul Alfredo e o Giovanni roxo. Você vai marcar, então, verdadeiro ou falso. A casa de Sebastião fica na posição correspondente a B14. Sebastião é o verde, vamos ver? B14. Certinho. Então, eu vou colocar a letra V nesta afirmativa. E assim vocês vão ler e marcar nas demais. E aqui na página 225, nós terminamos a aula de hoje e terminamos também a unidade 7 dessa apostila. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida não se esqueçam de perguntar aí no grupo. A sua professora, o seu professor está à disposição para lhe auxiliar. Não fique com dúvida, pessoal. Esse é o momento de aprender. Até a próxima aula, então, para mais aprendizagem. Tchau para vocês!